Estamos aqui com Miriam Basílio, né? Vamos realizar uma entrevista referente a algumas perguntas sobre a história de Brejo Santo. E a gente inicia perguntando, né, o senhor, para o senhor falar um pouco sobre você e sobre sua história e relação com a nossa cidade aqui em Brejo Santo. Bom dia a todos e a todas, é um prazer imenso recebê-las no meu escritório de advocacia. E eu sou Miriam Basílio, sou graduado nas áreas de História, Geografia, Pedagogia, Letras e Advocacia, né? Sou advogado criminalista. E desde os idos da minha infância, eu sempre gostei muito da arte de educar e como também da advocacia. Então eu uni a educação à advocacia, que sempre andam juntos. Aqui em Brejo Santo, eu tive o privilégio de estar secretário de Educação por 3 vezes e estive secretário de Cultura por 2 vezes. Paralelamente às minhas profissões, eu sou historiador. Tive o privilégio de reescrever a história de Brejo Santo, né? Nos anos 2000, quando da visita do secretário Antenor Naspolini, secretário estadual de Educação, eu pude observar que ele me fez uma pergunta e eu não soube responder. Quem fora aquela pessoa que denominou-se aquela rua, aquela artéria? E logo após, chegando na minha residência, eu perguntei à minha mãe, que é uma exímia professora, e ela disse que tratava-se de uma pessoa da família. E os alunos não tinham mais fonte de pesquisa. Então eu pesquisei muito e reescrevi a história de todos aqueles que foram denominados ruas no município de Brejo Santo. Então hoje cada rua tem uma placazinha dizendo quem foi aquela pessoa. Esse foi o primeiro livro, datado de 2000. Depois disso, eu escrevi a história do meu avô. Esse livro é intitulado De Trajetória de um Líder, Euclides Inácio Basílio, que eu escrevi em 2004. Após esse livro, eu escrevi o mais difícil de todos. Brejo Santo não tinha fonte de pesquisa, só dos grandes autores do passado. Então, em 2008, eu passei 10 anos pesquisando e escrevi e editei esse livro, História Política Social de Brejo Santo. Nele consta a história, uma síntese da história de Brejo Santo, a história de todos os prefeitos, com suas respectivas obras, com os acontecimentos vivenciados desde 26 de agosto de 1890, quando Brejo Santo passava a ser vila. Então, ainda hoje, esse é um livro completo sobre toda a história de Brejo Santo. Digamos assim, 1927, houve a tragédia das Guaribas, uma briga de um senhor de Brejo Santo com 3 forças policiais. Essa história está narrada nesse livro. Quando foi que o primeiro avião pousou em Brejo Santo? Está aqui nesse livro. Olá pessoal, meu nome é Manuel Mozilano Malaquia da Cruz. Eu sou natural de Barbalha, eu vim para aqui em 1979. Como meu pai é policial, então ele era traslado para vários municípios e eu adentrei na educação porque eu sempre tive uma paixão pelo conhecimento histórico e Brejo Santo foi uma cidade que me acolheu
diante dessa possibilidade da aprendizagem em relação à educação. Em relação à educação, eu comecei muito novo na área da educação. Eu comecei com 18 anos, né? Eu era oriundo da educação básica, que a gente chamava de educação ensino normal. E aí eu já tinha um interesse pelo ensino da história, pela educação, mas como preocupação de ser um profissional que tivesse boas qualidades, eu preferi fazer primeiro pedagogia, porque eu achava, e ainda continuo acreditando, que eu achava, e hoje eu continuo acreditando, é que o professor ele tem que ter uma qualidade sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre as metodologias, e quem nos dá esse suporte é o curso de pedagogia. Então eu tive sempre essa preocupação e fiz parte do movimento estudantil de pedagogia, né? Eu trouxe aí para a equipe que está me entrevistando o material lá da UESP, dos encontros nacionais do que eu participei. Inclusive eu fui membro da Executiva Nacional de Pedagogia até 1994, que foi o último, 1994, que foi o último ano que eu concluí ensino de pedagogia, e eu acho que a aprendizagem de qualquer forma, de qualquer área, tem que ter a pedagogia como um elemento propulsor do conhecimento. O que a gente tem que observar é que a educação é um processo dinâmico. Em cada momento, em cada fase, em cada processo evolutivo da humanidade, a educação tem sempre um perfil, tem sempre um elemento associativo. O que nós tivemos como grande mudança, certo, na prática educativa foi depois da primeira Revolução Industrial, onde se associou a prática educativa à necessidade de formação de mão de obra da classe trabalhadora para o mercado. Essa capitalização da educação, né, como Snyder fala, como os outros teóricos falam, Althusser fala sobre essa possibilidade de a educação ser um aparelho ideológico do Estado, nós tivemos um elemento importante que, ao mesmo tempo, deu possibilidade de formação intelectual da classe trabalhadora, como diz Gramsci, mas, ao mesmo tempo, houve a necessidade dessa classe trabalhadora ter um perfil de enfrentar essa dinâmica da exploração, do capitalismo, da forma de trabalho. Então, a gente tem que entender que a educação está sempre associada ao modo de produção que nós vivemos. E que há um embate muito forte entre a apropriação do saber. E que se lá no passado a gente teve elementos em que se estabeleciam a luta de classes, hoje a gente tem o elemento da luta de conhecimento. Hoje há um perfil muito diferente, porque a gente tem acesso às tecnologias, nós temos novas formas de saberes, nós temos diversas maneiras de conhecimento, mas nada substitui aquilo que a pedagogia nos ensina, que o processo de ensino e aprendizagem se dá pela interação e pela possibilidade de troca de saberes entre o educador e o educando. Isso será insubstituível. Mas, ao mesmo tempo, à medida que se aparecem novas formas de relações educativas, como hoje se caracteriza as metodologias ativas, né? A gente tem que pensar que as outras metodologias também, elas são ativas. Não quer dizer que a tecnologia seja em si a única forma de ativar a relação do ensino e do processo aprendizagem, que é sempre um elemento interativo. Eu gosto de uma frase que eu aprendi pelos Pistra, não sei se vocês conhecem o Pitras. Pistra é um educador russo, não é para ele ser russo, que tem alguma coisa a ver, mas ele disse: não há ação revolucionária educativa sem uma teoria
revolucionária ativa. E nós temos como exemplo Paulo Freire. A pedagogia freiriana é daquelas que coloca para nós, pedagogos, a possibilidade que a aprendizagem se dá pela interação, pela troca de conhecimentos, e não por meras ações isoladas, diferenciando qual é o papel do professor, se é o papel do aluno, se é o papel da técnica, se é o papel do método. Então, nesse momento, ao mesmo tempo que a gente tem diversos mecanismos de aprendizagem, nada substitui a relação de professor-aluno. A máquina nunca vai substituir essa relação que é importante na interação, na produção, na transformação, na divulgação, na difusão e na produção de saúde. A gente sabe que toda política de Estado é sempre um projeto de poder, é sempre um projeto de ideologia, de quem está ali, né, conduzindo esse processo. Se for em nome de um regime autoritário, essa pedagogia ela é autoritária. Se for em cima de um regime democrático, essa pedagogia ela é democrática. O que nós tivemos aqui no estado do Ceará foi a possibilidade de inserção, dada aos recursos que o Estado dispunha para fazer esse processo, de fazer uma transformação rápida, mas essa transformação tão acelerada, ao mesmo tempo teve as suas dificuldades, a falta de planejamento, a falta de preparação daqueles educadores que estavam inseridos naquele processo, né? A falta da estrutura pedagógica, da estrutura funcional, da estrutura administrativa para assimilar toda aquela quantidade que era colocada ali. Naquele momento, todos nós nos sentimos angustiados, que ao mesmo tempo a gente vislumbrava a possibilidade de mudanças, mas ao mesmo tempo a gente sentia na dificuldade de fazer essas próprias mudanças. Então foi um processo assim, angustiado, mas numa perspectiva que a gente poderia avançar. E como a educação é isso, a educação é um processo em que a gente está envolvido e ao mesmo tempo a gente está sempre questionando. A gente não é um modelo pronto, não é uma receita de bolo. É sempre algo que a gente, na ação, a gente percebe as maneiras de transformar. E transformar não é a transformar para uma mudança única. A transformação é sempre no processo de evolução. Então, teve as suas dificuldades, com certeza. Nós tivemos problemáticas em relação à adaptação disso aí. Nós ainda estamos nesse processo evolutivo de garantia dessa qualidade que nós almejamos, mas foi o primeiro passo para a gente dizermos que a sociedade cearense, com a adoção desse modelo, que o poder público que está sensibilizado em relação a isso, né? E que os educadores, que são aqueles que estão diretamente na ponta de frente, sabem da sua responsabilidade, mas também não aceitam imposições. A gente está sempre questionando as situações que nos são colocadas quando não são discutidas com a gente, certo? Mas que a gente está de olho e a gente está nessa perspectiva da mudança. A gente está num caminho, a gente não sabe aonde chegaremos, mas o que a gente busca é esse saber para que todo mundo possa conhecer e desfrutar do conhecimento que é a grande produção científica, tecnológica, humanística, certo? Ética, certo? E ao mesmo tempo ambiental, que a gente tem que ter sempre essa transformação. Bom, primeiramente eu sou barbailense, né? Então eu não nasci em Brejo Santo, como eu já falei no início do vídeo,
eu venho aqui por conta da situação dos meus familiares, e o que a gente nota em Brejo Santo é sempre a necessidade, ao mesmo tempo, de oferecimento de oportunidades, que é isso que a cidade oferece, e ao mesmo tempo a ânsia de muitas pessoas, né? Tanto faz em relação ao grupo social, ao nível social, a qualidade de renda ou a distribuição das ofertas de educação, mas sempre tem aqui um espírito da população de ser receptível à ideia de que a educação é um caminho da transformação. Como diz Paulo Freire, a educação não muda o mundo. Paulo Freire diz que a educação transforma as pessoas. As pessoas transformam o mundo. E a gente percebe, assim, dentro da gênese de muitas pessoas que trabalham na educação, muitas pessoas que vivem aqui em Brejo Santo e no entorno da cidade, que utilizam o sistema educacional de Brejo Santo para usufruir daquilo que nós produzimos, essa ideia de transformação. E a transformação não se dá apenas a nível de status social, não se dá apenas a nível de qualidade pessoal, mas se dá conjuntamente, na junção do saber ser produzido para o exercício do mercado de trabalho, pela sua formação intelectual, pela sua ação como cidadão, nas questões políticas, nas questões ambientais, nas questões éticas e nas questões globais. No momento que nós enfrentamos a questão do aquecimento global, a questão das mudanças climáticas e a questão do avanço da extrema-direita dentro do universo global e, ao mesmo tempo, do negacionismo, que tenta colocar que a ciência e tenta descaracterizar o conceito de ciência. A gente continua achando, a gente continua trabalhando, a gente continua afirmando para os nossos educadores que aqui compartilham com o nosso saber, com os educandos que aqui vêm para aprimorar os seus conceitos, que o elemento primordial da pedagogia é sempre estar na questão da humanidade, na questão dos valores que a gente precisa ter para a boa vivência em nossa família. Olá, eu sou Cícero Pereira, natural de Mauriti. Cheguei em Brejo Santo ainda no ensino fundamental, fiz o ensino fundamental, o ensino médio, cursei faculdade na URCA, depois fiz concurso para professor e comecei a atuar como professor estadual aqui na cidade de Brejo Santo, mais precisamente na Escola José Matias Sampaio, onde fiquei por 7 anos. Depois fiz concurso para atuar como gestor escolar e passei 14 anos e 8 meses como diretor da Escola de Educação Profissional Balbino Viana Reis, a famosa Balbino Viana. E foi uma experiência muito rica de aprendizado, de conhecimento, mas principalmente de crescimento profissional. E foi através desse momento vivenciado na Escola Balbina que em 2003 fui convidado para assumir a coordenadoria da Regional de Educação, CRED 20, aqui de Brejo Santo. Essa passagem pela educação de Brejo Santo e do estado do Ceará foi um momento muito rico para mim, enquanto ser humano, e também como profissional. E foi um tempo em que eu pude dar a minha parcela de contribuição para com a educação do meu município e do meu estado. A escolaridade a nível de estado aqui em Brejo Santo começou com a professora Balbina Viana Reis, que coincidentemente leva o nome da escola profissional hoje. Dona Balbina foi a primeira professora pública do estado do Ceará a ser inserida no município de Brejo Santo. E a partir dela começou a história da educação estadual no município de Brejo Santo. E foi por ela e através dela que aí também foi fundada a Escola Estadual
ou o estadual, como era chamado no início, que era uma escola de formação pedagógica, onde formava-se professores. E aí o ensino foi evoluindo, a cidade foi crescendo, depois veio a outra escola, que foi a Escola José Matias Sampaio, e aí já passou a ter 2 escolas estaduais, e depois veio o Sérgio Joaquim Gomes Basílio, que não era SEJA, era Escola de Ensino Fundamental, e já mais recente foi construído na época dos liceus, onde a política de educação pública do Ceará investia na construção de liceus, foi construído o Liceu José Teles de Carvalho, que hoje é a Escola de Tempo Integral José Teles de Carvalho. E em 2007 para 2008, com o advento do Brasil profissionalizado, Brejo Santo, ou melhor, o Estado do Ceará, fez a adesão ao programa federal e instituiu a rede de escola de educação profissional no Estado. E por uma providência, Brejo Santo foi quem sediou e quem inaugurou a primeira escola de educação profissional no Estado, a nossa EEP Balbina Viana Reis, na qual eu estava como diretor até 2003. Para falar do quadro funcional das escolas, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e retornar ao tempo que ainda não existia concurso público. Os cargos de professor eram concedidos por via política, através dos prefeitos, às pessoas por quem ele, digamos assim, apadrinhava, ou as pessoas em quem os prefeitos confiavam e concediam os cargos, e os professores se tornavam efetivos. Depois veio a questão, a regulamentação legal da inserção no quadro administrativo como professor somente através de concurso. Mas sempre foi tranquilo, porque o Estado do Ceará sempre teve um compromisso em manter escolas de boa qualidade para os seus alunos. Muito embora as escolas fossem muito precárias. Houve um tempo em que na escola não se tinha nem sequer cadeira, mas professor nunca faltou. Sempre tinha professor. Logicamente, não com a qualificação que nós temos hoje. Nós tínhamos professores ensinando no ensino médio que não tinha cursado um nível superior, ou seja, não tinha uma formatura acadêmica de uma faculdade ainda. Fazia o 4º normal numa escola estadual e aí já começava a dar aula nas escolas. Mas era um tempo muito bom, onde, através da formação continuada, os professores se capacitavam, foram se inserindo nas faculdades e hoje nós podemos dizer que nós temos 100% dos professores atuando na escola estadual com formação específica numa disciplina para poder lecionar. Durante toda essa trajetória, a gente viu crescer gradativamente o nível de educação que Brejo Santo ofertava, tanto na esfera municipal como na esfera estadual. E não é em vão que Brejo Santo hoje conta, na região do Cariri, com o maior número de médicos formados, digamos assim, capacitado ou preparado para a formatura na medicina, ainda na educação básica. E é graças a essa qualidade, a essa condição que o município de Brejo Santo tem dado à educação, que hoje nós podemos dizer, na região do Cariri, Brejo Santo é a cidade que tem mais profissionais da área de saúde formados. Eu falei área de saúde porque é a área mais valorizada, tanto em questão de status como em questão salarial. Contudo, a gente percebe que em todos os ramos ou em todas as profissões, Brejo Santo tem se destacado pela quantidade de profissionais que têm saído de nossa cidade com capacidade para atuar nas diversas regiões do Brasil, quiçá até fora do Brasil. Então a educação de Brejo Santo tem contribuído para esse avanço significativo na quantidade de pessoas formadas para estarem atuando no mercado e no mundo do trabalho com mais eficiência e eficácia, logrando os êxitos que a profissão pode lhes dar. Meu nome é Davi Júnior, eu sou aqui de Brejo Santo mesmo, natural. Desde criança, nascido e criado nas proximidades ali da rua da Taboqueira, da rua Balbina Viana Reis. A minha relação com a educação é uma relação de muita
proximidade, mas eu resumo dizendo que é uma relação de transformação. A minha vida foi transformada pela educação, né? Então, eu nasci numa família em que o meu irmão mais velho é professor e durante a minha infância e adolescência ele foi a referência para mim. E logo após o ensino médio, quando eu concluí o ensino médio, eu comecei a trabalhar numa escola também. Comecei a lecionar, a dar aula, né? Lembro que era aula de musicalização, depois aula de atualidades, de filosofia, né? E com a educação de Brejo Santo eu comecei uma aproximação quando estive secretário de Cultura do município, né? Desenvolvendo em parceria com várias escolas ações de fomento à cultura a partir, né, da educação. E aí, este ano, em 2025, eu recebi essa missão, desafio da prefeita Gislaine Landim para assumir a Secretaria de Educação, né, em março deste ano, e temos tido muita responsabilidade nesse processo até os dias de hoje. Minha vida escolar ela começou numa creche, eu me recordo o nome, que era a creche Abaspi, era uma creche que funcionava lá no Beco Sem Saída, eles chamavam da creche de Eloneide. De lá, na educação infantil, eu fui para a escola Quero Aprender, que era uma escola que tinha aqui no nosso município. Depois passei pela escola Casinha da Criança. Da Casinha da Criança eu tive a oportunidade de estudar com bolsa na escola Sabina Gomes de Souza, onde recebi assim, muito ensinamento, assim, que transformou também a minha vida. E de lá eu fui fazer o ensino médio no Colégio Padre Viana, também com bolsa. Então, a minha relação, a minha vida escolar, ela foi marcada por episódios muito importantes, né? Mas eu me recordo mais dos anos do ensino fundamental 1 e 2, que eu fiz na Escola Sabino Gomes de Souza, onde lá as atividades pedagógicas eram todas, né, desenvolvidas através de uma perspectiva cultural, tanto que o slogan da escola era cultura é o meio, educação é a meta maior, e eu sempre fui muito ativo, né, nas atividades escolares dessa unidade de ensino, por conta da cultura. Então a cultura ela me atravessou desde muito cedo, assim também com a educação. E na escola e no Colégio Padre Viana eu tive a oportunidade de sair do ensino médio, já começar a trabalhar nessa escola, contribuindo também com a formação de outras pessoas. Sim, eu me recordo que durante o meu ensino médio eu participei de diversas atividades literárias, concursos literários, e me recordo que um desses concursos literários foi o concurso literário da Pague Menos, onde nós conseguimos chegar na publicação. O prêmio era uma publicação de um livro. Assim, vários momentos da minha vida escolar eu tive conquistas, né? Assim, eu participava muito das atividades, de Olimpíadas, de jogos interclasses, né? De espetáculos teatrais. Então, na verdade, a educação para mim, hoje eu acredito que a educação para mim, na verdade, a cada dia era uma nova conquista, né? Porque hoje eu sei o valor que a escola, né, e a educação tem para um ser humano se ele conseguir abraçar as oportunidades que receber a partir da educação. Eu acredito que a educação ela tem passado por diversas mudanças positivas ao longo dos últimos anos, né? Brejo Santo, por exemplo, é referência nacional em educação e tem colhido bons frutos por conta disso, né? E aí, o que nós vemos hoje é uma educação muito mais democrática, muito mais acessível, muito mais com uma infraestrutura de qualidade, com professores cada vez mais qualificados, né? Então, nós estamos vendo uma educação diferentemente do passado, a educação cada vez mais que impulsiona o sujeito, né, o ser humano, para o desenvolvimento da sua autonomia, da sua autorresponsabilidade, do seu autoconhecimento, abrindo um leque de oportunidades e de possibilidades para que as crianças e os adolescentes conheçam o mundo, mas também conheçam a si mesmos, né? E possam ter também o seu desenvolvimento integral preservado. Então, a diferença da educação que eu vejo do passado para hoje
é uma diferença muito positiva do ponto de vista da autonomia do sujeito. Então, cada vez mais nós estamos vendo, né, graças a esse trabalho na educação, sujeitos mais autônomos, mais independentes, sujeitos que buscam uma melhor qualidade de vida através dos processos formativos que a educação proporciona. Então, assim, isso é muito gratificante, né, porque nós percebemos que a educação, sem sombra de dúvidas, transforma vidas. O que eu espero para o futuro da educação do Brejo Santo é que mais crianças, mais adolescentes tenham suas vidas transformadas através da educação. Que a educação ela possa mostrar as inúmeras possibilidades que o sujeito, o ser humano possui a partir do momento que ela acredita no poder transformador da educação. A gente acreditar que alguém é capaz de melhorar de vida através da educação, que é capaz de ter a vida da sua família transformada através do poder da educação. Então, para mim, o que eu acredito é que a educação do município de Brejo Santo pode cada vez mais transformar a vida das pessoas. Bom dia, Cangui Caiapri, sou William, mais conhecido como Wilco Ruíra, tá? Nasci em São Paulo, filho de pai, né? Chucuru, de Pesqueira, e de mãe Guarani, ou Tupi-Guarani, né? No contexto multiétnico no Vale do Ribeira. E há 10 anos, né, vim de São Paulo, né, no contexto aldeado, para esse território aqui, esse semiárido, agreste, pernambucano, sul do Ceará, esse território que hoje a gente transita quase todos os territórios indígenas aqui na região. E também fazemos hoje, atuamos na organização política do povo Issucariri, nosso povo Issucariri, na organização da Escola Indígena Issucariri e do movimento indígena aqui no Cariri atualmente. Hoje se a gente, né, quando a gente pensar, né, meu avô, por exemplo, ele transitava por todo esse território, né, que vem lá de Alagoas até a Chapada do Araripe, minha bisavó, Ana Quitéria Francisca da Conceição, assim como todos os clãs ou famílias, né, indígenas dessa região. Tá? E esse percorrer por esse território, ele nunca se findou, né? Então se a gente pensar, né, a trajetória do povo Issucariri, ele também se dá, né, pela uma ocupação ancestral de todo esse território que a gente pensa aí, desde o agreste, paraibano, pernambucano, alagoano, até esse lugar sagrado, né, dos povos indígenas, para nós povos indígenas, que é a Chapada do Araripe. Tá? Então, há um pouco mais de meio século, né, as famílias, né, do clã Issucariri se fixaram nessa região aqui, que fica entre os municípios de Jati, Brejo Santo e Mauriti, tá? Muito afetados pelas grandes obras, né, da construção das represas, dos açudes, né, do impacto da colonização, de jogar, né, nossos povos nas periferias, né, mas com muita resistência esse povo se manteve vivo, né, aqui nesse território. E a partir da nossa chegada aqui em Brejo Santo, a partir da vinda, né, dos nossos parentes Chucuru, Trucá, Pancará, aqui para esse território, foi possível mostrar, né, para os parentes que estavam aqui, que os nossos parentes têm direitos, né, que não estavam sendo respeitados nesse território e que nós, em outros territórios, como no território Chucuru, Trucá, tínhamos acesso à educação escolar indígena específica diferenciada, tínhamos acesso à saúde especial indígena e que não estava chegando aqui, né, no território Issucariri. Tá? A partir dessa constatação,
a gente começa a atuar na organização política desse povo, né, das famílias indígenas que estavam aqui. A partir dessa luta, do contato com os outros parentes, com outras experiências de luta, como de Chicão Chucuru, de Zenilda, a gente começa a conquistar novamente esses direitos, dentre eles, né, o direito de educar nossas crianças dentro e fora da escola. É uma escola que que atue no fortalecimento das nossas identidades e não no apagamento das nossas identidades, como acontece nas escolas não indígenas. Então, a minha atuação, né, é uma pequena parte, né, dessa luta que envolve outros tantos e tantas guerreiros e guerreiras, né, que resistiram aqui nesse território, tá? E que se mantiveram afirmando, né, a identidade de Sucariri, para que hoje a gente conseguisse acessar, retomar alguns direitos ancestrais que a gente tinha, né, de viver com qualidade, de ter acesso à alimentação, acesso à terra, acesso, garantia, né, de que a nossa memória ela vai ser repassada e produzida constantemente dentro do território e dentro da escola. Há muitos anos atrás teve escola, né, uma escola rural na comunidade e que acabou, né? Nos últimos anos, né, nas últimas décadas, teve se mantendo uma creche, né, um centro de educação infantil, que é o lugar onde a gente instalou a escola indígena. Então hoje a escola é uma demanda, né, antiga da comunidade, e a partir da organização política do povo, a compreensão do que era a educação escolar indígena, a gente começou a demandar isso, né, nas assembleias, junto ao Ministério Público, em Brasília, no acampamento Terra Livre. Isso fez com que, né, o Estado se mobilizasse e entendesse que esse era um direito, né, da comunidade, e a partir daí a gente teve a possibilidade de organizar a educação escolar indígena do povo. Tá? Hoje temos um conselho de lideranças, um conselho de professores, que atua na concepção, na produção de material didático, na elaboração e reelaboração do projeto pedagógico da escola e na formação dos professores e professores indígenas, né? Então hoje a escola, a gente por opção entendemos que era interessante iniciar a escola com os anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil, e agora ano a ano a gente está avançando, né, nos anos finais do ensino fundamental, e aí a nossa certeza é de que a gente não vai deixar mais de que nenhuma criança, né, nenhum jovem que está na escola indígena saia para uma escola não indígena, né, porque isso é uma violência muito grande, né, e a gente vai avançar até o ensino médio. Tenho certeza que a gente, nos próximos anos, aí, a gente vai garantir o direito dessas crianças, desses jovens, permanecerem na escola indígena. A educação escolar indígena, ela é específica, diferenciada, intercultural e multilingüe. Tá? Essas são características fundantes de qualquer educação escolar indígena. Tá? Então, a concepção da educação escolar indígena, ela precisa partir do que o povo, do que a comunidade, do que as lideranças de todas as aldeias entendem como fundamentais para a manutenção e reprodução da cultura do povo. Tá? Então, a educação escolar indígena, ela funciona, ela é concebida, né, a partir de alguns conselhos
e a partir de uma manutenção constante, um fortalecimento constante da ligação da escola com a comunidade. Tá? Então, concepções mais amplas sobre o projeto de vida, sobre a missão, sobre os valores da escola, a gente discute num conselho de lideranças e nas assembleias do povo. Tá? Então, hoje a gente tem um conselho de lideranças com 15 lideranças, que são, na maioria, anciãs mais velhos, né, da comunidade, que vão estar debatendo questões mais amplas, né, de que projeto de sociedade a gente quer. Tá? E a partir desse material, né, enviado por esse conselho de lideranças, a gente debate e tenta implementar essas decisões no âmbito do conselho de professores indígenas. Tá? Então, enquanto o conselho de lideranças vai estar pensando no âmbito de valores, da missão da escola, o que a escola contribui ou pode contribuir para o fortalecimento da identidade e da conquista de direito do povo, o conselho de professores vai estar pensando em como materializar isso, né? em termos de o que deve ser ensinado para atingir esse objetivo. O Cariri todinho, né, é um território indígena, né, onde a memória e os corpos indígenas ainda estão vivos, né, a julgar pelas entrevistadoras aí, né, a gente vê essa presença indígena, essa memória indígena, a caboquinha está viva nesse território, a culinária tradicional, a espiritualidade indígena está presente nesse território. Só que os processos históricos, né, de violências que nós sofremos, que as pessoas desse território sofreu, ainda está presente muito na memória, né, principalmente dos mais velhos, mas também das novas gerações, né, que um pai, uma mãe, uma avó, uma bisavó, que sofreu todo tipo de violência que a gente sabe que os povos indígenas sofreram nesse território, ainda tem muito receio, né, de se afirmar, né, publicamente, de falar para o seu filho, para o seu neto, né, a sua identidade, porque essa subjetividade do medo ainda está muito presente, mesmo, né, num contexto político que a gente sabe que hoje essas violências estão muito menos presentes, né? Hoje a gente tem a segurança de poder se afirmar sem ser ameaçado de morte, pelo menos nesse território, né? Isso era uma realidade, né? 100 anos, né? Que hoje a gente já, né, graças à luta de muitos guerreiros e guerreiras, a gente já superou isso, né? A gente vive hoje um contexto muito mais de uma reautorização, né, da identidade étnica aqui no território. E todas as comunidades e sítios, né, da região vão compreendendo isso no seu tempo, né, no seu processo histórico específico, né? Então, do mesmo jeito que o povo Issucariri, né, sentiu ou compreendeu que essa reautorização a identidade étnica estava consolidada ou estava sendo novamente conquistada, outras comunidades, outros clãs aqui no Cariri, no Brejo Santo, também vão sentindo isso no seu tempo, e tenho certeza que o povo Issucariri, assim como o povo Chucuru, o povo Trucá, foram exemplos, né, para o povo Issucariri, tenho certeza que o povo Issucariri vai ser uma inspiração para outros processos de reorganização política, né, e social de outros clãs, de outras comunidades indígenas aqui na região. Além disso, né, o povo Issucariri está levando, né, esse conhecimento, essas quebras de estereótipos, né, para o mundo não indígena também, para as escolas não indígenas. A gente teve um abril indígena aqui, por
exemplo, que a Escola Indígena Sucariri rodou, né, fez apresentações, diálogos, rodas de conversas com várias escolas indígenas escolas não indígenas aqui no município. Isso leva informação, desconstrói estereótipos, desconstrói aquela imagem, né, colonial, violenta, que o colonizador construiu sobre os povos indígenas, sobre o que somos, né, o que são todos os povos, todos os territórios indígenas desse território que foi invadido em 1500.